Deus abençoe a todos. Hoje o nosso programa veio até Damianópolis para termos um bate-papo com o pároco daqui da paróquia Santa Catarina de Sena, o padre Frederico. Então daqui a pouquinho nós estaremos com o padre para juntos batermos um papo, conversarmos um pouco sobre a sua vocação e também sobre o seu ser padre, como é que ele tem vivenciado a sua vocação como sacerdote. E é importante sempre lembrar, nesse período de isolamento social que nós estamos vivendo, a importância da máscara facial. Você que está na sua casa, precisa sair para poder trabalhar, para fazer compras, para poder ir à farmácia, ou seja, você que precisa sair de casa, use a máscara nesse período para que nós possamos aí tentar diminuir os impactos do novo coronavírus. No nosso programa, o padre está utilizando a máscara, as agentes da PASCOM também estão usando a máscara, mas durante a entrevista nós teremos que retirar para que você possa escutar com mais qualidade as nossas vozes, tá bom? Então, vamos lá então para a casa paroquial, que fica aqui do lado da paróquia Santa Catarina de Sena, para conversarmos com o padre Frederico. Simbora? Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Padre Wagner. E hoje, vésperas do dia de Nossa Senhora de Fátima, esse mês mariano tão bonito que nós estamos vivenciando, temos uma participação mais que especial, que é do Padre Frederico de Moura ou Frederico Moura? Frederico de Moura, Ornelas, exatamente, pároco aqui na paróquia Santa Catarina de Sena, em Damianópolis, quase os nossos vizinhos aqui em Buritinópolis. Bom, mas o padre vai deixar ele se apresentar para que a gente possa bater um papo com o padre Frederico. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, gostaria também de acolhê-los aqui na paróquia Santa Catarina de Sena. É uma alegria poder participar também deste programa no canal do Padre Wagner, daí da comunidade São Francisco Xavier. Eu não vou falar muitas coisas porque durante o programa nós vamos ter a oportunidade de estar conversando, mas brevemente eu me chamo Padre Frederico, tenho 37 anos de idade e amo ser padre, amo muito ser padre. Muito bem, padre. Nós agradecemos a acolhida do Senhor e nada melhor que a gente começar o programa escutando isso da boca do Senhor, né? Que ama ser padre. Acho que isso é o mais importante. Nós estarmos realizados em nossa vocação. E você que está nos acompanhando de casa pode fazer as suas perguntas aqui no nosso chat. As agentes da PASCOM estão aguardando para poder recolher aí as suas perguntas. Se a gente não conseguir respondê-las aqui no nosso programa, semana que vem certamente nós estaremos respondendo os questionamentos, as perguntas que você tem de curiosidade da vida do padre Frederico, certo? Se tiver alguém de Damianópolis nos assistindo, quiser conhecer mais da vida do seu pároco, certo? É só perguntar aqui no nosso chat. Então, padre, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida. É uma alegria imensa estar aqui no Senhor. Estamos transmitindo direto daqui da casa paroquial em Damianópolis. Muito bem, mas vamos começar o nosso bate-papo. E lógico que acho que a primeira pergunta não poderia ser outra, a não ser como surgiu a vocação do Senhor. Por que o Senhor decidiu aí ser padre, né? Só lembrando, tanto o padre quanto eu somos da cidade de Formosa, frequentamos a mesma paróquia, né? O senhor foi paroquiano na paróquia São Sebastião, inclusive um grande abraço para o padre Rosenberg, que hoje é pároco lá na paróquia São Sebastião. Um abraço aí para todos os paroquianos da nossa amada paróquia de São Sebastião. Então, como é que surgiu aí a vocação do senhor? Por que o senhor decidiu ser padre? Já estava noivo quando decidiu? Já estava prestes a casar?
ou não? Como funciona? A minha experiência é de inconformidade com o mundo. Em um determinado momento da vida, depois de ter conquistado tudo aquilo que eu achava que era importante, eu entrei dentro de uma crise, de certa forma existencial, um vazio. E me questionava a respeito de algumas perguntas que estão aí diante da humanidade, que muitos se colocam, mesmo sem saber. Quem sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui. O que estou fazendo aqui. Então, eu tive sim uma vida antes, eu não tive uma vida de igreja antes dos 23, 24 anos de idade. Eu nasci numa família católica, minha mãe era católica, meu pai espírita, e no decorrer da infância nós tivemos uma vida meio sincrética, né? Participando tanto do espiritismo e também do catolicismo. Mas eu tive uma graça muito especial do meu avô, que pediu para minha mãe me batizar logo cedo. Então, o que eu tinha antes de surgir o chamado de Deus foi o batismo. E com os 23 anos de idade, eu senti esse chamado. Diante de uma experiência de vazio, escutei uma voz que me chamava a algo maior, a algo bem maior. Então, brevemente, é essa experiência, né? De buscar as coisas do mundo e não encontrar sentido no mundo. E, diante disso, deixar o coração aberto para que Deus também pudesse chamar. Não foi eu que desejei, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu nunca desejei ser padre, até porque eu não tinha experiência do que era ser padre. Tinha uma vida afastada. Foi Deus que desejou e o meu desejo foi de fazer a vontade de Deus, sempre em minha vida. E a partir disso eu encaminhei e fui desenvolvendo e discernindo, né, a palavra que a gente usa, esse caminho da vocação sacerdotal. É interessante, padre, o que nós temos percebido em nossas entrevistas, que o chamado a vida sacerdotal ou a vida religiosa, ela não é feita somente para quem tem cara de padre, né? Que eu dizia semana passada com as irmãs oblatas lá de Alvorada, que esteve no nosso programa, que em muitos casos a vocação ela surge, logicamente, de pessoas que já vêm com uma experiência religiosa, mas nem sempre é assim, que eu acho que não foi o caso do senhor, né? O senhor não tinha uma vida de igreja, de missa dominical, tinha contato com o padre, era de rezar o terço ali de joelhos no milho, né? E a família do senhor, pelo que o senhor mesmo acabou de dizer, eu acho que não era tão religiosa, católica, assim, de missa, de terço, para que o senhor pudesse se sentir chamado também à vida sacerdotal. Sim, a cidade de Formosa é uma cidade que respira catolicismo, né? É uma cidade muito tradicional nesse sentido. A minha família particular, próxima, não era, mas amigos, conhecidos, sempre eu tive ali do lado de pessoas católicas, muitas fervorosas, outras nem tanto, e a partir disso eu fui criando a minha própria experiência, né? Então, eu lembro que eu tive grandes dificuldades na minha vida, por exemplo, fazer a catequese, que eu fui batizado e não tinha feito a catequese. E vários amigos já tentaram me colocar na catequese, eu ia 2, 3 vezes e saía, porque era uma coisa chata, enfadonha, né? Para mim, né? Então, você fez uma pergunta lá no início que eu não respondi, e eu vou complementar agora. Claro. Eu fui fazer a catequese mesmo, quando eu arrumei uma namorada. Então, porque não foi um passo de uma vida mundana para o sacerdócio, teve um percurso de purificação, de compreensão. Então, dividindo as etapas, eu tive uma vida inteiramente buscando as coisas do mundo. Depois, tive uma experiência de namoro com uma pessoa católica, foi quem me levou para a igreja, me conduziu, me levou para os sacramentos da Crisma e da Eucaristia. E depois desse namoro, eu tive um outro namoro, e aí eu entrei para o seminário, né? Entrei para o seminário. O senhor não teve
um apoio vocacional, digamos assim, da família. Me parece que, segundo a fala do senhor, o senhor foi mais ajudado pelos amigos que já tinham uma vida religiosa, até mesmo pela namorada, né? Que o senhor falou, que levou para a Eucaristia e para a Crisma. Sim. Isso foi essencial, fundamental, a presença dessas pessoas, de amigos, de parentes que tinham uma vida religiosa, porque na verdade a gente espera muito que a família nos ensine isso, né? Nos ensine a rezar, nos ensine a levar para a igreja, mas nem sempre acontece isso, né? Então, essas pessoas, os amigos, os parentes que tinham essa vida religiosa, tiveram esse papel fundamental na vida do Senhor para te aproximar de Deus. Sim, e nisso entra a Paróquia São Sebastião, porque eu não residia na Paróquia São Sebastião, eu residia num lugar que pertencia a outra paróquia. Bem longe, viu, pessoal? Um pouco bem longe, pessoal. Então, eu fui para a Paróquia São Sebastião por causa da namorada, da ex-namorada, né? E também por causa da vivência da paróquia, a paróquia viva, né? Que atuava, que ela estava presente ali com suas atividades quase em toda a cidade. E isso chamou a atenção do senhor? Com os grupos jovens, com experiências de pastorais, tanto é que quando eu entrei mesmo para a igreja, foi por uma experiência da pastoral da comunicação. O primeiro serviço que eu fiz na igreja foi a PASCOM, da Paróquia São Sebastião. Então, essas pessoas foram de fundamental importância, porque nós que estamos caminhando no meio do mundo, se não tivermos pessoas que estão ali com experiência cristã, nós não temos norte, né? Então, para mim, essas pessoas foram como se fossem pontos de parada, placas, né, que me apontavam o caminho, né? O caminho certo. De modo especial, a experiência da família. A minha família não tinha experiência cristã, católica firme, mas a família da ex-namorada tinha. Então, foi através dessa família também que eu fui me inserindo, né? Então, é extremamente importante o testemunho de vida dos cristãos, porque tem muita gente aí fora que está perdida, e o testemunho de um cristão coerente, ele acaba arrastando. Esse foi o meu caso. Foi pescado, né? E o testemunho e a acolhida também, né? Porque provavelmente o senhor foi muito bem acolhido lá na Paróquia São Sebastião para poder permanecer na sua vivência pastoral, porque eu acho que o senhor mesmo falou que o primeiro trabalho na igreja foi na PASCOM, certo? Lá da paróquia. Então, as suas atividades pastorais se iniciaram na Paróquia São Sebastião, né? Então, acho que a acolhida foi importante ou não para o senhor na paróquia? Extremamente importante, porque como eu não tinha vida de igreja, e eu tenho meus dons e talentos, assim como todos têm. Então, quando eu cheguei na paróquia, eu fui colocado em um espaço, eu tive espaço acolhido, né? Nesse sentido de ter um espaço naquela comunidade paroquial. Então, eu ficava pensando, nas vezes que eu ia para a igreja, eu falei, poxa, mas diz que eu tenho que fazer alguma coisa, ajudar, né? A própria Crisma incentiva isso. E eu vou fazer onde? Fazer leitura na frente, eu não tenho coragem. E aí ficava vendo as pastorais, não tinha. Aí alguém de dentro que sabia que eu trabalhava com informática, que dava essa área, me chamou para poder ajudar na construção de um site, desenvolvimento da PASCOM. Foi até o padre João Manuel, que é nosso colega também de presbitério, né? Então, essa acolhida é muito importante, sim, com certeza. Não só acolher de dar boas-vindas, mas também de colocar um lugar, né? De trazer para dentro, fazer parte, né? Com que idade, padre, começou todo esse processo vocacional do senhor? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Porque o senhor disse que tem 37. 37 anos, né? Eu entrei no seminário com 25 anos de idade, no ano de 2009. Então, o meu processo de discernimento vocacional, ele começa com a experiência do namoro. Primeiro com a experiência do namoro, que é olhar para aquilo, a vida que tinha antes, de festa, de farra, de busca por bens materiais, que não tinha sentido. Então, a experiência do namoro que foi o primeiro processo de purificação. Então, de conhecer a vocação cristã, de desenvolver isso, né, de aproximar da igreja. Depois, o namoro durou uns 2 anos. Depois veio a experiência justamente de discernir essa questão do papel. Então, não tem só o namoro, o casamento, tem vários outros caminhos a seguir. Então, eu entrei para o seminário com 24 anos de idade. Desculpa, com 25, como eu falei.
Mas foi com 24 anos de idade que eu comecei a fazer o processo de discernimento, em 2008. Um processo de discernimento mais forte, né? Nesse processo vocacional, inclusive não está no roteiro essa pergunta, mas é bem simples. Nesse processo vocacional, existe algum fato que marcou a vida vocacional do senhor? Algo que foi essencial na sua vida de seminarista e hoje, logicamente, na sua vida de padre, a vida de padre do senhor? Eu acho que o essencial é aquilo que está no livro do Apocalipse, que é o primeiro amor, a experiência do primeiro amor. Aqui está a imagem do Sagrado Coração de Jesus, e a experiência com o Sagrado Coração de Jesus é muito forte na minha vida vocacional e existencial. Eu lembro que um dia eu estava passando por Formosa, e passando na catedral lá em Formosa, e estava em reforma. E foi quando eu estava com a experiência de vazio. Já tinha feito tantas coisas e nada tinha sentido. E aí eu falava para Deus para poder me dar uma luz. E eu, como não era de igreja, desci e fui lá para poder fazer uma oração. Eu lembro que o senhor também pode comprovar isso. Lá na catedral tem a imagem do Sagrado Coração imensa, com os braços abertos. E eu lembro que eu fiquei parado na frente daquela imagem rezando, né? E foi a partir daí que começou a mudar a minha experiência, né, de vida. Lógico que não foi de um dia para o outro. Tem todo um processo de decantação, um processo de purificação imenso, de progressos, de regressos. Então, a experiência do Sagrado Coração de Jesus, seja do início da minha caminhada cristã, de fato, e até hoje, é a experiência que me conduz e que me marca, né? Tanto é que eu sempre falo nas minhas pregações, na minha vida, a questão da experiência com o coração de Jesus. Um coração que eu tive a experiência de ter sido amado sem nenhum interesse. Então, o que me cabia diante desse amor é entregar-me também a esse amor, né? Isso foi decisivo nesse processo vocacional do senhor? Decisivo. Para o jovem que talvez esteja aí nos assistindo e a partir dessa fala do Senhor, do testemunho vocacional do Senhor, qual é o processo, na verdade, o que é necessário para um jovem ser padre? Porque não é ter cara, como nós falamos, né? E talvez assim, também não é você vir já rezando o texto desde pequenininho, de joelhos, né? Com toda a família e tal, tudo isso. O que o senhor acha que é necessário, o que o jovem tem que ter para poder começar aí esse processo vocacional? Eu acredito seriamente que tem que ter coragem de questionar-se, porque nós temos muitos projetos pessoais, inclusive projeto pessoal dentro da igreja, algum jovem que quer ser padre, mas às vezes não é a vocação. Então, esse caminho de questionar, eu tenho um projeto de construir tantas coisas, mas será que é isso mesmo? Porque o meu projeto é o projeto de Deus. Então, eu acredito seriamente que o jovem, toda pessoa, né, ela tem que ter a capacidade de questionar, se seja qualquer etapa da vida, porque a vocação sacerdotal não é só para jovem. Pode ter lá com seus 50 anos, se não tiver nenhum impedimento, tem que questionar, será que Deus não me chama a ser padre? Porque eu tinha minha vida toda construída. Já tinha um relacionamento afetivo, né? Tinha emprego, estava em faculdade de informática, em bacharelado de sistema de informação, e não tinha muita coisa para poder almejar, além de dar progresso, continuidade nesse processo que já estava caminhando, né? Aperfeiçoar isso. Mas, em um determinado momento, diante de uma experiência, eu me questionei, diante de tudo que estava vivendo. E aí, Deus foi desconstruindo tudo e foi reconstruindo novamente, né? Então, é questionar os próprios projetos. Será que o meu projeto é o projeto de Deus? E ter coragem, porque de vez em quando as pernas tremem. Porque imagina, eu que tinha uma vida de liberdade, assim, de fazer o que queria, né? De ter uma experiência mesmo marcada pelo materialismo que tantos hoje têm, né? De renunciar a tudo para poder entrar para o seminário. Falando brevemente da experiência desse processo todo que nós temos conversado,
É muito engraçado que quando eu comecei a namorar, as pessoas, amigos próximos, né? Porque eu comecei a parar de sair, tem toda essa mudança de vida, começaram a criticar. Ah, porque o mundo foi de mão, porque agora não sei o que, começa essas coisas. Quando eu decidi, juntamente com o meu diretor espiritual, tudo, dar um sim a Deus, entrar para o seminário, fazer uma experiência de discernimento vocacional ao presbiterato, as pessoas começaram a questionar. Ah, virou viado. Ah, levou um chifre da namorada. E só coisas ruins. Então não é fácil enfrentar, questionar, porque você já tem sua própria experiência de renúncia. E ainda enfrentar a oposição da sociedade. Mesmo, no meu caso, não teve muito dentro de casa, mas os grupos próximos, né, questionavam muito nesse sentido. Só que, por causa daquela experiência que eu tive com Deus, eu enfrentei tudo. Então não tinha medo, né? Não tinha medo. E eu acho que a grande dificuldade hoje que tem nos jovens é o medo. É o medo de enfrentar o mundo, que é contra, o medo de enfrentar seus próprios planos, de ter que renunciar, tirar algo, né? E não tem como ser padre se não for renunciando. Renunciando não coisas, mas renunciando a vida, a própria vida, né? Começando aí pelo questionamento, como o senhor falou, de será que o que eu quero é o que Deus quer? Acho que, como o senhor falou, o primeiro passo é isso, né? E você que está nos acompanhando já se fez essa pergunta, se a vida que você está preparando para si, o futuro que você está preparando para si, é o futuro que Deus quer para você? Como o Padre Frederico, no seu processo vocacional, essa pergunta foi essencial. Eu gostaria também de convidar você a fazer essa pergunta para si. Aquilo que você tem planejado é aquilo que Deus tem planejado para você? Bom, Padre, daqui a pouco a gente volta, vamos dar um pequeno intervalo para a gente tomar uma água, dar uma respirada, e daqui a pouco nós voltamos com mais bate-papo com o Padre Wagner, e hoje com a presença ilustre do Padre Frederico, fazendo aí, expondo na verdade um pouco o seu testemunho vocacional. Voltamos com mais bate-papo com o Padre Wagner, e hoje nós temos a presença do Padre Frederico, que é pároco na paróquia Santa Catarina de Sena, aqui em Damianópolis, Goiás. É importante ressaltar, Padre, nós não estamos de máscara, mas nossas máscaras estão aqui, tá? Porque se a gente usar, vocês não vão conseguir nos escutar. Mas é bom sempre lembrar que a importância de usar as máscaras nesse período em que nós estamos vivendo de isolamento social e, ao mesmo tempo, dessa liberação, essa flexibilidade do nosso trânsito na rua, nas nossas atividades diárias, tá? Nós estamos mantendo as distâncias, meninas da Páscoa aqui, que está quase entrando aqui na parede, de distância, então estão bem distantes de nós. Então estamos sim tomando os cuidados necessários, e nós te convidamos também a tomar os cuidados necessários na sua casa, no seu trabalho, na rua, né? É importante para que o novo coronavírus, ele seja contido e a gente não tenha nenhuma surpresa. Muito bem, Padre. Quem ama, cuida, né? Exatamente. Quem ama, cuida. Exatamente. E também hoje... incentivo aí a reforçarem os cuidados, né? Nós cristãos temos que dar testemunho para o mundo de coragem, de fé, mas também de respeito e responsabilidade. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer que nas primeiras comunidades cristãs, os padres da igreja, os seus escritos, tudo isso, eles diziam que os cristãos são os melhores cidadãos, eram os melhores cidadãos, né? Justamente porque, a partir da experiência que eles tinham com Deus, isso refletia no dia a dia da sociedade, né? Então, nós, como cristãos, como católicos, temos que dar exemplo desse amor e cuidado que o Padre Frederico acabou de falar. Muito bem, Padre, vamos lá continuando. E só lembrando, você que está nos acompanhando na sua casa, você pode escrever aqui no nosso chat
alguma pergunta que você queira que o Padre Frederico responda. Se porventura não for respondido hoje, não se preocupe, semana que vem nós estaremos respondendo aí para vocês, ok? Padre Frederico, qual é a trajetória formativa dos padres? Vamos supor, hoje o jovem começa a sua experiência no seminário hoje. Quais serão os sofrimentos, os calvários, né? Quais são os processos que ele vai passar a partir do primeiro dia que ele entra aí no seminário? As pessoas sabem que a gente estuda muito, né? E logicamente nós não estudamos somente o período de seminário. Depois de padre, a formação ela é permanente. Mas fale para nós, para o pessoal de casa, qual é esse processo? Quantos anos se gasta, né, para que o jovem chegue a ser padre? Eu entrei no seminário com 25 anos de idade, já tinha terminado o ensino médio, já tinha começado a faculdade. Então, o meu processo foi de 8 anos. Foi 1 ano de propedêutico, 3 anos de formação filosófica e 4 anos de formação teológica. Mas pode acontecer de ter mais anos, dependendo da idade que se entra, né? Se entrar antes do ensino médio, tem que completar o ensino médio dentro do seminário, que seria a experiência do seminário menor. Dentro dos meus 8 anos de seminário, assim, a minha grande dificuldade não foi a estrutura do seminário. Eu acho a estrutura do seminário magnífica, magnífica. Mas as minhas dificuldades para encaixar na estrutura. Então eu tive que lutar muito comigo por causa da minha experiência, que ainda luto até hoje. Eu já tinha independência financeira, tinha independência de um monte de coisas. Então, quando eu entro para o seminário, a gente tem que se tornar dependente. Imagina entrar para o seminário e não ter mais salário e ficar dependendo de alguém para me ajudar. Então, essa dependência financeira é um ponto. Não que a igreja não nos dá tudo, a igreja dá comida, estudo. O estudo não nos é cobrado, né? Nós, vocacionados. Mas eu posso dizer que a diocese paga, né? Isso, não é cobrado do seminarista, né? Então, a formação, a moradia, a alimentação. E as comunidades sempre se dispõem a ajudar, né? Então, primeiro essa questão da independência financeira e a independência de poder sair e ir para onde quiser. Eu lembro que eu trabalhava a semana inteira e dava final de semana eu ia para o clube, E no seminário não era bem assim. No seminário tem uma estrutura disciplinar, de certa forma rígida, que não é ruim, eu acho magnífica, mas eu tive que me formando, né? Então, eu vejo que o seminário não causa sofrimento nesse sentido, é muita experiência particular de cada um, como que lida com aquilo que abraçou. Eu nunca, no meu momento de seminário inteirinho, por causa da estrutura, eu nunca me senti triste ou forçado, eu sempre fui livre na minha experiência de seminário, mas tive dificuldades. Com certeza, por causa da experiência de vida que eu tive, né? Então, nesses períodos de 8 anos aí, foram muitos desafios. De modo especial a questão do estudo, que a gente estuda muito, né? Muito, de leitura, de produção de textos, de apresentação. Eu, assim, teve muito sacrifício, mas eu fui sendo modelado. Eu pego o meu diário espiritual, antes de entrar para o seminário, eu vou olhar os garranchos e olho hoje como escrevo e falo assim, meu Deus, como a igreja me ajudou até escrever. A igreja me ajudou. Então, assim, é uma experiência que vai forjando, né, moldando o ministro de Cristo. A vida do seminarista, então, não é só rezar como o pessoal lá fora pensa, né? A minha experiência do seminário foi, eu vou colocar o horário do seminário, acho que fica mais fácil. Levantar ali às 6, 6h30 para a oração, o café da manhã comunitário junto com todos, né? Depois o estudo até 12h45 com os intervalos, né? De 8 até 12h45 com os intervalos. A parte da tarde, serviço de casa, lavar vasilha, lavar corredor, lavar banheiro, cortar grama, rastelar, ir para a horta, esporte. E eu não era muito de jogar bola, porque tinha muita confusão, né? E tinha os grupinhos do futebol. Mas eu fazia caminhada e ia para a piscina. No seminário em Brasília também tinha piscina, né?
Então, tem essa experiência de lazer, né? Porque a igreja ela não está procurando formar só o intelectual, ela forma das 5 dimensões, né? A dimensão intelectual, espiritual, humano, pastoral e comunitária. E dentro dessa estrutura tem aí a estrutura do seminário. Missa diária, ou de manhã ou à noite. Na parte da tarde que sobrava era estudo pessoal, estudo dentro do quarto. E à noite também uma parte de estudo e atividade da casa, porque tinha as vasilhas da janta que tinha que estar lavando, né? E oração. No seminário eu lembro que às 9 horas era a oração das completas. A gente se reunia para rezar e ia para o quarto para dormir ou para fazer um estudo pessoal. E isso me faz falta hoje, essa disciplina do seminário. Então é uma ajuda tremenda do seminário, mas o seminarista não só reza não, trabalha, estuda, se esforça, né? Eram mais ou menos quantas pessoas na época do senhor? Porque na verdade é a nossa época, né? Teve uma oscilação durante os 8 anos, né? Então teve tempos que o seminário tinha lá as 90 pessoas e teve tempo que teve 120. A minha turma começou com 9, terminamos com 2. Então tem essa oscilação durante o período, né? Então você de casa imagina 120 pratos para poder lavar, né? Fora os talheres, que era sempre garfos e facas, né? E então você dobra isso aí, então era louça que não acabava mais, né? Panela também, a gente lavava as panelonas, não é? As panelas lavávamos, né? As panelas imensas. Então, não só reza, a gente trabalha e trabalha muito, capina, né? O senhor falou aí, trabalho de horta, né? De horta, né? De capinava e tal, tudo isso. Então, a gente pensa assim, eu vou entrar para o seminário para poder sair da roça. Não se preocupa não, a roça vai te acompanhar no seminário, tá? Você vai capinar, você vai... E todos nós passamos por essa experiência. Sim, e a experiência é válida, né? Assim, como eu entrei com 25 anos de idade, eu já tinha feito experiência antes nessas diversas áreas. Mas é extremamente válida. Quando eu mudei para cá, eu tomo um suco detox de manhã. E sempre a pessoa falava que faltava couve. Eu falei, por que falta couve? Eu vou plantar um couve aqui. Aí eu mesmo fui fazer o canteiro. Por quê? Porque o seminário ensina também isso. Sim. O senhor já fez um canteiro na sua casa? Cara? Não teve, meu cachorro não deixa. Meu cachorro não deixa, né? Eu até tô tentando criar lá aquele capim-cheiro, capim-santo, né? Mas meu cachorro mixa toda vez, eu falo, isso não vai prestar não, mas aí só pegar tudo aqui, né? Mas você trabalha muito, né, como o senhor falou, e a pessoa gostando ou não, tem que fazer, né? Sim, tem que fazer. Tem as atividades, né? E nós somos avaliados nessas dimensões, como eu falei. Então, o seminarista que está lá na capela rezando, mas não é capaz de lavar um prato, ele não está bem na vida comunitária. Ele joga o serviço tudo para cima do irmão. Então, ele vai ser avaliado nisso. Se ele lava o prato, está na oração e não vai para a sala de aula, não estuda, vai ser avaliado. Então, a nossa formação é muito mais exigente que a formação de qualquer faculdade. Porque nós somos avaliados em 5 dimensões. Em 5 dimensões. Então não basta tirar 10 nas provas, se for 0 na oração. Não basta tirar 10 na oração, se na vida comunitária é 3. Nós temos que estar bem em todas as dimensões, né? Em todas as dimensões. Porque a igreja não está preocupada em formar técnicos, está preocupada em formar ser humano, né? Que no caso será ministro do altar, né? E nesse processo aí de rezar, de trabalhar, você faz 2 cursos de faculdade? Sim. Certo. A filosofia, que no meu caso foram 3 anos, e a teologia, que foram 4 anos. E que é tranquilo, ou assim, os meninos estão estudando para ser padre, vamos pegar mais leve, né? Talvez alguns venham de realidade mais humilde, ou a escola não foi tão questão de ensino, né? Foi mais amena. Então, lá no seminário, no curso de filosofia e teologia, os padres, os professores pegam tranquilo ou não? A rocha no 15. Então, tem muito essa questão da experiência. A igreja é humana também, né? Exige com todos, mas não da mesma forma. Porque cada um tem que dar aquilo que
que consegue dar, né? Eu mesmo falava com os seminaristas na minha época que eu nunca tive medo de prova, tudo, porque eu sempre procurei estudar, né? Mas tinha uns que tinham medo. Eu falei, moço, mas não preocupa, você tem que dar o seu 100%. Não é o meu 100%, não é o 100% do outro, é o seu. Se você consegue tirar em 8, louvado seja Deus. Então, tem essa experiência, exige, cobra, mas não é essa coisa desumana, né? Não é essa coisa desumana. Tanto que nós conhecemos experiência de padres hoje, que são padres, que foram seminários que tiveram dificuldades tremendas na vida de estudo e que o seminário foi ajudando pouco a pouco a se formar. Lógico que aqueles que se empenham mais, que vão desenvolver mais, e aqueles que se empenham menos vão desenvolver menos. Mas independente disso, o que importa são os talentos que nós vamos multiplicando, né? Nós vamos multiplicando. Então a formação, sim, ela é exigente, tem que fazer prova, não é só um faz de conta, né? Nós não estamos lá no seminário de faz de conta. Nós temos que acordar cedo, estudar, fazer prova, avaliação, reprova. Eu sei de seminários que foram reprovados, que ficaram para trás na caminhada porque tiveram que completar a sua formação. Então, tem toda essa questão da exigência no estudo também. E se eu posso dar um detalhe que é mais pesado, são as sínteses, né? O senhor deve bem lembrar. Sim. Na filosofia nós fazemos a síntese filosófica, que é apresentar em um semestre aquilo que nós vimos durante 3 anos. E na teologia, como a minha turma diminuiu, porque nós éramos uma turma, viramos uma dupla, foi muito mais puxado apresentar uma síntese teológica, que é uma síntese no primeiro semestre e uma no segundo, né? Sim. A de dogmática e a de moral. Então, se apresentar os tratados da teologia, que seriam em 4 anos, em um semestre. E o do senhor foi por 2 padres também? Passava por um, depois passava por outro? A filosófica? E a teológica. A filosófica foi, e a teológica, se o senhor lembra, a de moral foram 2 padres. Isso, exatamente. E a dogmática foi um padre. O senhor deve lembrar aí do padre André Mofar? Sim. Muito, muito bom. Que a rocha mudou. Deus do céu. Mas deu certo, né? Sim, graças a Deus. Então, assim, a gente pode dizer que a educação dada no seminário, em questão mesmo de universidade, é o mesmo nível de uma faculdade aqui fora? Eu acredito, por tudo isso que eu falei, né? O nível que o seminário dá é muito superior a qualquer faculdade. Nós podemos ter aí as faculdades, grandes faculdades no Brasil, que têm seus professores laureados, né, doutores, mas eles estão lá para formar técnicos. Exatamente. A pessoa que é especialista naquela disciplina, naquele assunto. O seminário não forma técnico, o seminário forma ser humano cristão integral. Nesse sentido, que tem que ser formado em humanidade, né? Que inclui também a parte técnica, né? A parte de saber, um saber teológico, por exemplo. Então isso ajuda, porque, olha, a gente chega na paróquia, você senta para atender uma pessoa, você consegue lidar com os dramas da pessoa. Você não é simplesmente uma palavra fria para dar para a pessoa, eu não sou um psicólogo. Muita gente aqui procura para poder pedir ajuda psicológica, né? Eu fico assim até meio cismado, mas chateado, porque eu posso dar muito mais do que um conselho psicológico. Sim. Mas nós podemos compreender a pessoa como ela é, né? Não simplesmente como um robô. Então é muito superior a formação do seminário do que qualquer faculdade. Não desmerecendo as formações das faculdades. Sim. Nunca, né? Mas é justamente, cada uma na sua área. Isso, mas justamente por causa disso, porque lá no seminário nós trabalhamos as 5 dimensões, sim, né? E na faculdade a preocupação deles é justamente formar esses técnicos que, sim, o Senhor... É só a dimensão intelectual, né? Exatamente. No nosso caso, não. Nos prepara para poder lidar com gente, nos ajuda a crescer na vida espiritual. Então tem todas essas realidades. Bom, agora deixando um pouquinho aí esse tempo de vida seminarística, digamos assim, agora o senhor já como padre, as pessoas querem saber quais são as obrigações de um padre, né? O que o padre tem que fazer no dia a dia, porque mais uma vez o povo pensa que a gente só reza, né? Logicamente a gente não trabalha, eu acho, da mesma forma, não, a gente não trabalha da mesma forma
da época de seminário, né? Então, por exemplo, essa questão de toda semana ter que ele cuidar da horta, que certamente mesmo se eu tenho a sua hortinha, né, o trabalho não é tão intenso como era no tempo de seminário, né? Algumas coisas eu acho que o Senhor deve ter deixado de fazer. Até pode falar para nós se o senhor continua caminhando todos os dias, porque pelo porte assim, acho que não anda caminhando não. Certo? Então assim, quais são as obrigações de um padre? Como é que é a vida de um padre? Eu acho que é mais intensa do que a vida do seminarista. Porque o seminarista ele tem horários para cada coisa, né? O seminarista tem um horário muito bem organizado. Então tem essas atividades todas que nós falamos, mas tem uma disciplina. A vida do padre, no caso meu, né? Padre diocesano, que existe uma diferença. Nós não vamos entrar aqui que não é o caso do vídeo, sim, mas existe uma diferença de outras realidades de experiência de sacerdócio. No caso meu de padre diocesano, eu estou inserido no meio do povo. Então, eu tenho algumas coisas fixas marcadas, por exemplo, as missas e alguns atendimentos da secretaria. Mas não posso viver simplesmente engessado nessa caixinha. Por exemplo, segunda-feira é o dia de folga do padre, porque padre também descansa, como todo mundo descansa. Tem que descansar, né? Mas se morre alguém no domingo, geralmente vai enterrar na segunda. E aí entra a questão, eu sou padre na segunda ou não sou padre na segunda? E eu já me fiz várias vezes essa questão, e eu particularmente na minha experiência, eu saio da segunda e vou fazer a celebração da exéquia para estar do lado daquela família. Por quê? Porque eu sou padre em todo o tempo. Eu sou padre em todo o tempo. Então, nós temos várias atividades. Só para poder esclarecer, eu tenho missas, tenho direções espirituais, tenho confissões, visitas a enfermos, a idosos, a famílias, também tem a parte de estudo pessoal e a oração pessoal. Lembrando que as pessoas, eu falo muitas pessoas para conhecer o padre tem que estar próximo dele, né? Porque às vezes as pessoas acham que o padre só reza a missa. A missa é uma parte pequena daquilo que é o ministério do padre. Não sei se as pessoas sabem, se você que está nos acompanhando sabe, mas o padre tem algumas obrigações durante o dia marcadas. Por exemplo, nós temos a oração da manhã, as laudes e o ofício das leituras que nós temos que rezar. Se não reza, está em pecado. Nós temos a oração da hora média, que nós temos que rezar durante o dia. Ou 9, ou meio-dia, ou 3, nós temos que rezar. Nós temos a oração das vésperas, que está ali próximo de 18 horas. E nós temos a oração das completas, que é antes de dormir. Se nós deixarmos de rezar qualquer uma dessas orações por um motivo banal, nós estamos em pecado grave. Se eu deixo de rezar a missa em um dia da semana, que não é preceito, eu não tenho pecado. Mas se eu deixo de rezar qualquer uma dessas orações qualquer dia, por um motivo fútil, eu estou em pecado e eu tenho que confessar. Então, essa é a parte espiritual do padre. E não é para o padre, né? Porque essa oração eu não rezo para mim. É o padre que reza pelo povo, porque o padre é um ministro da oração, sobretudo. Então, além dessa oração, que é minha função, chama ofício divino, eu tenho minha devoção pessoal. Eu tenho meu texto diário que eu rezo, tenho a minha leitura da Sagrada Escritura e tenho as minhas devoções, né? E além disso, o padre, no caso meu, que eu sou pároco, eu cuido da parte administrativa da igreja. Então eu tenho que me preocupar em pagar conta, eu tenho que me preocupar em resolver problemas administrativos com funcionários, eu tenho que me preocupar de resolver problema com a administração pública, tenho que me preocupar com construção, com venda, com compra. Então, o padre, ele é um mundo, né? É mais fácil quando era seminarista que tinha que fazer a roça lá da roça. Eu lembro de um padre que ele assumiu, um padre amigo, né? Ele assumiu uma paróquia, assim que ele ordenou, ele assumiu uma paróquia que estava com um problema financeiro. Ele disse, olha, eu dormi sem dívida, acordei endividado. Porque nós assumimos a paróquia com tudo aquilo que ela tem, de bom ou de ruim, seja no sentido financeiro ou pastoral, e nós somos chamados a dar a nossa vida ali naquela realidade, né? Então o seminarista não tem muita obrigação, não. Assim, tem algumas obrigações, mas sempre tem alguém ali cuidando dele, né? Cuidando. O pároco, o bispo vem cá dar posse e depois o bispo entrega no seu nome e fala assim, ó, toma conta da paróquia sua. Então presta conta e vai embora e você fica aqui, tem que
fazer o trem acontecer, né? Tem que dar conta do recado. Tem que dar conta do recado. Nessas obrigações do padre, o padre tem duas obrigações principais, que é celebrar a missa e rezar a liturgia diária. Explica para o povo, que talvez o povo não sabe, o padre ele é obrigado a rezar a missa todos os dias. O padre é obrigado a rezar a liturgia das horas. A liturgia das horas é justamente essas orações de meio-dia, de 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, a oração das laudes que o senhor acabou de falar. Mas daqui a pouco o senhor responde, que vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner e hoje recebendo a presença ilustre do Padre Frederico, pároco da paróquia Santa Catarina de Sena, aqui em Damianópolis. Padre, como eu havia perguntado para o senhor no bloco anterior, o padre ele tem duas obrigações, dentre tantas, tem duas obrigações importantes, que é celebrar a Santa Missa e rezar a liturgia das horas. De fato, o padre é obrigado a rezar a missa todos os dias e rezar a liturgia das horas? O padre não é obrigado a rezar a missa todos os dias, até porque seria um contrassenso obrigar o padre a fazer aquilo para o qual ele foi feito, né? Então faz parte da essência do padre. O padre é obrigado a rezar a missa, algumas missas, por exemplo, a missa dominical, sim. As missas de preceito, sim. E alguma outra missa que a diocese ou o bispo determinar. Mas durante a semana o padre não é obrigado a rezar a missa todos os dias. Mas eu não estou falando isso para deixar livre. Na verdade o padre se obriga quando ele recebe o sacerdócio. Porque imagina, o senhor imagina o padre sem rezar a missa? Eu não imagino o sacerdócio sem missa. A missa é o centro do sacerdócio. Então o padre não peca por não rezar a missa que não seja de preceito. Ou que não tenha uma determinação da diocese. A liturgia das horas, o contrário. Se o padre não reza alguma dessas horas por um motivo banal, ele está em pecado e pecado mortal. O padre tem que confessar se ele não reza a liturgia das horas. Todos os dias. Todos os dias e as horas que são determinadas. Todos os dias as horas são determinadas. Inclusive, eu escutava muito, e até um testemunho pessoal, né? Falando que era impossível rezar por causa das atividades. Eu até hoje, em 3, 4 anos aqui na paróquia, eu posso testemunhar que eu deixei de rezar pouquíssimas vezes e porque não tinha condição, seja de tempo ou psicológica para rezar. Mas sempre rezei, mesmo no meio das minhas zonas rurais, eu tenho 16 comunidades, então de sair mais cedo de uma missa, parar debaixo de um pé de árvore em outra comunidade, chegar ali e rezar a liturgia das horas. Então, é uma obrigação que para mim não é um peso, é um dom. E por que o padre tem que rezar? Porque ele tem que rezar por aqueles que não rezam. Tem que rezar por aquelas pessoas que pedem oração. São tantas pessoas que nos pedem orações, tantas. Em que momento que a gente vai rezar se a gente não tira o tempo, né? Então a igreja já nos deu a graça, né, de ter um tesouro. E aqui eu aproveito a oportunidade para convidar os leigos a também rezar a liturgia das horas, porque para nós é obrigação. Para os leigos é um convite, a igreja convida. Eu tenho rezado agora, nesse período de pandemia, de distanciamento social, a liturgia das horas com o povo, transmitindo pelas lives, todos os dias, né? Tenho feito um esforço para rezar a liturgia das horas com o povo. Até mesmo porque a liturgia das horas não é uma oração específica só para os padres, né? Como o senhor falou. É para toda a igreja, né? Para os padres, para os religiosos, religiosas, para os leigos. Só que existem aqueles grupos que são obrigados, né? Que são o caso dos sacerdotes e também das religiosas. Só um detalhe, a liturgia das horas é a oração oficial da igreja, né? Ela é a oração oficial da igreja. Eu vejo hoje nós vivemos num tempo que as pessoas têm muita espiritualidade, ou espiritualidades, né? As pessoas buscam Deus, mas buscam por meio de orações, devoções, e esquecem um tesouro magnífico, que é a liturgia das horas, né? Mas a culpa é muita parte é nossa, né? Que não apresentamos esse tesouro para o povo, né? E aí fica um convite para nós padres, né? Para incentivarmos o nosso povo a rezar a liturgia das horas, né?
Até mesmo, talvez, em outra oportunidade, em outro vídeo, em outro programa, nós vamos falar um pouquinho sobre a liturgia das horas. Eu acho que isso é importante também, fazer com que as pessoas tenham acesso, como o Senhor disse, a essa riqueza que é a liturgia das horas, né? Esse tesouro que é a liturgia das horas. Para o nosso programa está chegando ao final. Uma última pergunta para o Senhor. Quais são os critérios para um padre ser destinado a determinada paróquia? Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, padre, por que o senhor veio para cá? Eu não sei se está por detrás assim, um tilto melhor não, ou né, alguma coisa assim. Mas aqui, quais são os critérios que a igreja, na pessoa do bispo, utilizam para determinar, por exemplo, o senhor para Damianópolis, eu para Buritinópolis, o padre daqui do lado, o Adenailton, né, da cidade de Mambaí, para a paróquia Imaculada Conceição, que é a paróquia lá de Mambaí. Existem critérios específicos? Como é que funciona? Ou é só o Espírito Santo mesmo que... É uma pergunta difícil, né? Porque assim, a igreja ela é hierárquica, então a admissão dela é de cima para baixo, de uma cabeça para um corpo. No caso, o bispo, que ele tem autonomia para transferir padre, né? Para colocar e tirar padre. E juntamente com um conselho que ajuda o bispo também. Tem alguns critérios que iluminam, mas não determinam a situação. Critério de habilidade do padre, né? Então tem paróquia e paróquia. Tem paróquias que têm uma exigência mais administrativa, outras mais pastoral, outras com alguns serviços que precisa ali de um talento, de um dom, de uma capacidade de um padre. Então tem alguns critérios assim, mas não são específicos, né? O muito é da necessidade. Nós vivemos numa situação, a igreja, daquele cobertor curto, né? Você tampa a cabeça, descobre os pés, tampa os pés, descobre a cabeça. Então, hoje, os critérios ficam muito de lado, diante da necessidade. Por exemplo, aqui era eu e o padre Rosenberg, mas surgiu um problema que precisou de um padre. E aí tiraram o padre Rosenberg e levaram para lá e fiquei eu sozinho. Na verdade, era o padre Rosenberg e ele era o administrador, né? E eu o vigário. Então, tem muito disso na igreja, né? A igreja ela não tem uma estrutura rígida. Tem aí o Espírito Santo que vai conduzindo por meio das nossas fragilidades, vai conduzindo, porque realmente com a complexidade que é administrar uma paróquia, você imagina a diocese inteira, então tem que ter a luz do Espírito Santo para conseguir conduzir, né? O que importa não é o padre, né? Como o padre, qual o critério que a igreja escolhe o padre? Eu acho que o que importa é o padre acolher a comunidade e a comunidade acolher o padre, né? Porque serão ali uma família, né? O pai e os filhos, né? Então acho que o critério maior é esse, né? Tudo bem. Padre, desde já, nosso muito obrigado pela disponibilidade do Senhor, pelo testemunho que o Senhor deu em nosso programa na noite de hoje. E torço e rezo para que o Senhor possa permanecer firme aí nesse chamado que Deus nos fez, que foi o chamado ao sacerdócio. Então, muito obrigado mesmo de coração, obrigado às meninas da Pascom que estão aí na gravação, e na filmagem, na fotografia, tudo isso. E hoje estamos vivenciando aí o mês mariano, dedicado ao Nosso Senhor. Amanhã, 13 de maio, vamos estar celebrando Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, nós estudamos no seminário arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima em Brasília. Um grande abraço aí para todos os padres que nos formaram. O que nós somos hoje como padres devemos muito a eles, né? Sim. De um modo muito especial, sulpicianos. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que o padre Frederico também guarda com muito carinho a formação que esses padres da Sociedade de São Sulpício, né? Sim. São Sulpício nos deram, nos concederam. Então, um grande abraço aí para todos os padres de Brasília e todos os padres que passaram aí na nossa história, nos ajudando em nossa formação. Queria que o senhor fizesse um convite para o pessoal de casa que está nos assistindo para bem vivenciar esse mês mariano, se preparando também para amanhã, que vamos estar celebrando aí Nossa Senhora de Fátima. Sim. Gostaria também de agradecer a oportunidade e também de dizer que é impossível falar de uma vida em uma hora, né? Por isso ofereci aqui apenas algumas pinceladas de maneira mais ou menos organizada daquilo que foi minha experiência.
Espero que possa ajudar aí as pessoas a crescerem na vida de fé, de igreja, né? E aqueles que ainda estão indecisos na sua vocação, que possa ser também uma iluminação para poder se questionar, né? E a respeito de Nossa Senhora de Fátima, a igreja, ela é uma igreja mariana, né? Por excelência. E não existe vocação sacerdotal sem o rosário. Eu falei aqui no meio das nossas colocações que eu rezo o texto todo dia, né? Então, agora o Papa pediu neste mês mariano que as famílias rezem o texto todos os dias, de modo especial nesse momento que nós somos chamados a estarmos mais unidos em casa. Então, eu reforço o convite para você que nos acompanha a rezar o texto nesse mês de maio e daqui pegar o hábito de rezar todos os dias da sua vida, né? É uma ferramenta valiosíssima que nos ajuda a ter consolo, esperança, fortaleza para podermos vencer os nossos desafios. E de modo especial, preparando para celebrar Nossa Senhora de Fátima, tão presente em nossos dias, né? Com a sua mensagem atualizada, né? Com o seu questionamento, o seu pedido de conversão. Que Nossa Senhora possa ajudar-nos, nós padres, né? Nesse nosso caminho de fidelidade e ajudar todos aqueles que nos acompanham também com suas necessidades em suas famílias. O senhor tem um canal no YouTube, certo? Do senhor também tem da paróquia? Tem o pessoal, o da paróquia ainda está em desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Convida o pessoal, passa o endereço também, porque acho que o senhor faz algumas lives durante a semana, de oração, de reza do texto, tudo isso, né? Então faz um convite aí para o pessoal e fala também dias e horários para eles estarem acompanhando o senhor. Eu tenho rezado nesse período de pandemia todos os dias, às 8 horas da manhã, a oração das laudes e o ofício das leituras. E em alguns dias não determinados, sempre vai ter o aviso lá no YouTube, rezando o terço e algumas devoções. Por exemplo, hoje eu vou caçar um horário para rezar aí também o ofício de Nossa Senhora, né? Em vista de Nossa Senhora de Fátima. Então, o endereço é youtube.com/c/PE Frederico Ornelas, tudo junto. E na pesquisa do Google é só digitar, do YouTube é só digitar Padre Frederico Ornelas que aparece, né? Vai estar aparecendo no nosso chat também esse endereço, você pode repetir? youtube.com/c/PE Frederico Ornelas. Então você pode acompanhar o padre nas suas orações, também se inscrever no canal dele. E hoje o senhor transmite as missas também? Algumas missas? Também estamos transmitindo as missas pelo YouTube. Então você é convidado a acompanhar também o padre Frederico de Moura Ornelas, daqui da paróquia Santa Catarina de Sena, em Damianópolis. Os nossos avisos para a gente poder terminar o programa de hoje. Então, daqui a pouco nós temos mais um dia da novena, na verdade mais um dia não, o encerramento da novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Então não deixe de participar daqui a pouquinho aqui no nosso canal, no canal da Capela São Francisco Xavier. E amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, estaremos celebrando a missa dos devotos de Nossa Senhora de Fátima. O padre vai estar jogando aqui no chat o horário para que você possa estar acompanhando também amanhã, dia 13 de maio, dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, a missa aos devotos. Também você é convidado a rezar o Santo Terço, como o padre falou, durante todo o mês de maio. Mas é importante também ressaltar, padre, que não é só no mês de maio que a gente tem que rezar o terço, né? Talvez a intensificar mais nesse mês de maio, para quem não reza, começar a rezar. E para quem já reza, talvez ele começar a rezar a experiência do rosário, certo? Então, começar a rezar o rosário todos os dias e, logicamente, durante toda a sua vida. Padre, obrigado mais uma vez, que Nossa Senhora de Fátima abençoe o senhor, abençoe a vocação do senhor. Mande um abraço para o diácono Cleidson, isso, que mora aqui com o padre na paróquia Santa Catarina de Sena. Então, são os dois que moram aqui, né? O senhor e ele, que está acompanhando aí o senhor nos trabalhos, nas atividades pastorais. E para poder encerrar, o senhor poderia dar a bênção para nós? Muito obrigado e desejo que
o Senhor seja fortalecido no seu ministério e a sua comunidade também possa ser fortalecida neste caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, os vossos projetos, sobre a vossa vocação, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou e nos encontramos na próxima semana, terça-feira, como sempre, às 7 da noite. Isso, 7 horas da noite, aqui no nosso programa. Não é 7, é às 8 horas. É às 8 horas, isso. Desculpa, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, mais um bate-papo com o Padre Wagner. Deus abençoe.